deixar dois problemas para vocês fazerem. O primeiro deles é o seguinte. Vamos imaginar dois corpos de massas M1 e M2 conectados por um fio de comprimento L que percorre uma polia. Vamos imaginar para todos os efeitos uma polia sem massa. Obtenha a aceleração do conjunto no formalismo lagrangiano. Em outras palavras, é uma máquina de Atwood. Vocês já cansaram de resolver na vida. Você tem um suporte que sustenta uma polia bem levinha. E aí a gente tem um cabo que perpassa essa polia. Esse cabo está sustentando um objeto, tem uma massa M1, e um objeto que tem uma massa M2. Quero que vocês mostrem o seguinte, que a aceleração desse conjunto é igual a quanto? Supondo que pode ser escrito como M2 menos M1 sobre M2 mais M1 vezes a aceleração gravitacional. Então isso aqui vai sair para nós via formalismo de Euler-Lagrange. O que vocês precisam para poder montar esse problema? Bom, vocês precisam trabalhar em coordenadas cartesianas para começar a resolver o problema. A vantagem é que aqui você tem apenas um eixo, porque o movimento é puramente vertical. Então eu poderia, por exemplo, colocar o meu eixo X orientado para cá. A origem aqui nesse suporte que sustenta a polia e um eixo X apontando nessa direção e nesse sentido. Daí você vai marcar a posição desses objetos em relação a essa origem. A gente vai ter, então, o seguinte. Tem uma coordenada x1 para esse objeto. Aliás, eu nem vou colocar a origem aqui, não. Eu vou colocar a origem em relação ao centro da polia para poder explorar um vínculo aqui. Nem faz muita diferença, não. Né? Deixa eu refazer essa figura aqui, só um minutinho. Cara. Porque do jeito que eu coloquei a polia, eu teria que medir a altura do eixo até esse suporte, mas não tem necessidade disso, não. Podemos fazer uma coisinha um pouquinho mais simples. Coloca o eixo X centrado na própria polia. Certo? Seu eixo X está aqui, então. Mede a coordenada do primeiro objeto em relação ao topo da polia, por exemplo. Chama essa coordenada de x1, como eu chamei aqui. Chama essa outra coordenada de x2. Se você quer escrever esse problema
No formalismo lagrangiano, você teria que escrever a expressão da energia cinética subtraída da expressão da energia potencial. A sua energia cinética vale meio da massa vezes no caso a massa 1, vezes a velocidade do primeiro objeto elevado ao quadrado. Se a coordenada dele em relação ao centro da polia ou ao topo da polia eu chamei de x1, então aqui eu teria x1 ponto elevado ao quadrado, mais energia cinética do segundo objeto, que depende da coordenada do segundo objeto. Meio de m, x2 ponto, elevado ao quadrado. Então, eu estou escrevendo as energias cinéticas dessa forma porque eu coloquei a origem do meu sistema de referência aqui no topo da polia ou no centro da polia. No topo eu acho que fica melhor de se convencer de que as energias cinéticas vão ser essas mesmo. E a energia potencial gravitacional? A mesma coisa. Ela vai ser massa vezes a gravidade, vezes a altura, em relação a um determinado sistema de referência. Então, eu vou ter massa 1 vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura do primeiro objeto em relação ao nível do seu sistema ao nível zero do seu sistema de referência, que eu estou chamando de x1. Menos m2 vezes g vezes x2. Essa seria a expressão da minha lagrangiana. Então, em princípio, essa lagrangiana ela está escrita em função de duas coordenadas generalizadas, x1 e x2, e das suas correspondentes velocidades, x1 ponto e x2 ponto. Então, quantas equações de Euler-Lagrange eu teria? Duas também. Uma para x1, uma para x2. Tá certo? Então, em tese, eu teria que ter duas equações de Euler-Lagrange. Mas deixa eu perguntar para vocês um negócio. Existe algum tipo de vínculo entre as coordenadas x1 e x2? Existe alguma grandeza, alguma quantidade nesse problema que vincula a altura do primeiro objeto em relação ao topo da polia e a altura do segundo objeto em relação ao topo da polia? O tamanho do fio tem que ser constante? O tamanho do fio é constante. Então, se eu desprezar o tamanho da polia, pelo menos numa primeira aproximação, eu poderia afirmar tranquilamente que a soma da altura do objeto 1 com a altura do objeto 2 me daria o comprimento da polia. Aliás, o comprimento do cabo, que é L, que é uma quantidade fixa. Ah, mas tem a curvatura da polia aqui em cima. Tudo bem. Se você quiser levar em conta a curvatura da polia, então você vai ter que fazer x1 mais x2 mais π vezes r para dar algo como metade do comprimento da polia igual a L. Polia circular, né, o comprimento total dela seria 2πr. Metade do comprimento daria π vezes r. Mas uma polia não é um objeto muito grande, então você pode, de maneira razoável, desprezar o comprimento da polia. Ademais, pense em uma coisa. A sua equação de Euler-Lagrange, ela envolve um monte de derivadas. Somar uma constante associada a essa curvatura da polia aqui de cima, ao topo da polia, já que essa curvatura, ou esse comprimento, vai ser constante, quando eu fizer as derivadas da equação de Euler-Lagrange, essa quantidade aqui vai acontecer o que com ela? Ela vaza, né? No final das contas, ela espirra.
Porque ela, uma vez que ela é uma constante, quando eu tomar a Euler-Lagrange, eu consigo fazê-la desaparecer. Tá claro isso, gente? Sim. Aham. Pois bem. x1 mais x2 tem, então, um vínculo, onde a gente pode afirmar que x1 mais x2 é igual ao comprimento do cabo, pelo menos de maneira bem aproximada. O vínculo pode ser bem utilizado nesse problema, porque ele vai me permitir eliminar uma variável. Então, ao invés de ter duas equações de Euler-Lagrange, eu teria uma equação de Euler-Lagrange. Porque eu posso dizer que o x2, por exemplo, é L menos x1. Essa relação ela é até mais profunda do que pode parecer. Porque veja que ela traz implicações físicas para mim. Porque se eu for calcular a derivada de x2 em relação ao tempo, isso vai ser a derivada do comprimento L do fio em relação ao tempo, menos a derivada do próprio x1 em relação ao tempo. Só que o L é fixo, ele é constante, e então a sua derivada vai dar zero. A derivada de x2 em relação ao tempo é x2 ponto. A derivada de x1 em relação ao tempo é menos x1 ponto. O que essa relação está me dando? Um vínculo entre as velocidades. Mas não é um vínculo qualquer. É um vínculo lógico. Porque numa máquina como essa, se um objeto sobe, o outro tem que descer. Então as velocidades, elas são iguais em módulo, mas elas são em sentidos contrários. É o que essa equação está traduzindo para mim. E isso é uma consequência do vínculo holonômico que a gente tinha. O fato da soma das duas coordenadas dá uma constante. Reparem que ter somado, se eu tivesse somado o comprimento da borda da polia aqui em cima, não ia fazer diferença nenhuma, porque na hora de fazer as derivadas, o comprimento da borda seria uma constante. Ele iria desaparecer também. Então, essas velocidades, elas são iguais em módulo e contrárias em sentido. É óbvio que, a partir disso, eu vou chegar em algo muito parecido para a minha aceleração. Se eu derivar isso aqui novamente em relação ao tempo, x2, 2 pontos, que é a derivada da velocidade 2, vai ser igual a menos x1, 2 pontos, que é a derivada da velocidade 1. Então, um acelera para cima, o outro acelera para baixo. Mas eles não podem acelerar de maneira desvinculada. O valor da aceleração tem que ser o mesmo nos dois casos. Porém, um está em ascensão, o outro vai estar na descendente. Então, a minha lagrangiana agora seria meio de m1 vezes x1 ponto elevado ao quadrado, mais meio de m2 vezes. Quem é o x2 ponto? x2 ponto é igual a menos x1 ponto. Menos m1 vezes g vezes a altura do objeto 1 menos mg vezes x2. x2 é L menos x1. Então, a minha lagrangiana vale meio de m1 mais m2 vezes x1 ponto elevado ao quadrado. X1 ponto ao quadrado vai poder ser colocado em evidência nas duas parcelas de energia cinética. Menos m1 vezes g vezes x1 menos mg vezes L
mais, aqui é M2, né? Então, M1GX1 menos M2GL mais M2GX1. Eu fico, então, com meio de M1 mais M2 vezes X1 ponto elevado ao quadrado menos M2 menos M1 vezes G vezes X1 menos M2 vezes G vezes L. Essa é a expressão da minha lagrangiana. Aqui eu coloquei um sinal negativo em evidência, né, do M2. Então, menos M2 está aqui, né? Aliás, tem que ser M1 menos M2, na verdade, né? Porque é o M1 que está com o sinal negativo. Menos M1 menos M2. Tá aí, então, a minha lagrangiana. Na montagem da lagrangiana, algum problema? Tranquilo. Os demais? Tranquilo, professor. Vamos embora, então, agora para a equação de Euler-Lagrange. A derivada em relação ao tempo de del L, del X ponto, menos del L, del X, tem que ser igual a zero. Sua lagrangiana foi escrita de uma maneira tal que ela depende apenas da coordenada x1. O x2 foi eliminado por meio da equação de vínculo. Então, agora vamos fazer. Del L, del X, um ponto. Del L, del X, um ponto, atua apenas na parte de energia cinética. Isso aqui vai dar M1 mais M2 vezes o próprio X, um ponto. Que X, um ponto ao quadrado, quando derivado, dá 2X, um ponto. Dividido por 2, o 2 racha fora com o 2. Derivada em relação ao tempo de M1 mais M2 X1 ponto, isso é M1 mais M2 vezes a aceleração que eu estava buscando. X1, 2 pontos. Falta agora a derivada de L em relação a X1. Derivada da lagrangiana em relação a X1 vai dar menos M1 menos M2 vezes G, que é uma constante. E a derivada parcial de X1 em relação a X1 dá 1. E o MGL, ao comprimento do cabo aqui não fazendo diferença nenhuma. Esse camarada aqui é uma constante. Derivada dessa constante em relação a X1 vai dar zero. Esse cara não depende de X1. Agora, então, subtraindo esse termo desse termo aqui, que é o que me dá a equação de Euler-Lagrange. Vamos ficar, então, com M1 mais M2, X1, 2 pontos, um menos da equação de Euler-Lagrange e um menos que veio como resultado da derivada de L em relação a X1, me resulta num mais. M1 menos M2 vezes G, igual a zero. X1, 2 pontos, vai ser igual a quê? Transponho esse termo para a esquerda, ele troca o sinal. Poderia ser reescrito como M2 menos M1. Troca o sinal do M2, troca o sinal do M1 também. Sobre M1 mais M2 vezes a aceleração gravitacional. Essa é a aceleração do objeto 1. Qual vai ser a aceleração do objeto 2? Pela equação de vínculo, x2 vai ser menos x1. X1, 2 pontos, x2, 2 pontos, vai ser menos x1, 2 pontos. Então, se o x1, 2 pontos acelerar para cima, o x2, 2 pontos acelera para baixo.
Se o x2, 2 pontos, acelerar para cima, x1, 2 pontos, acelera para baixo. Beleza? Então, para finalizar, eu vou deixar, aí agora sim eu vou deixar esse aqui como um exercício para vocês. E é o seguinte. Você tem uma partícula de massa m, que vai ter o movimento restrito à superfície de um cone. Ela vai se movimentar dentro de um cone. Sem atrito, e esse ângulo ele vai ter um ângulo de abertura alfa. E ela vai se movimentar pela ação da força gravitacional. Provavelmente deve ter um trilho no interior desse cone, uma espécie de uma pistazinha, ao longo da qual a partícula consegue deslizar até chegar na base do cone. O que é para se determinar? Primeiro, um conjunto de coordenadas adequado para tratar o problema. E os vínculos entre essas coordenadas. E B, encontrar as equações de movimento nessas coordenadas. Qual é a figura que ilustra esse meu problema, para vocês poderem trabalhar um pouquinho? A figura é essa aqui. Você vai ter um cone invertido, e o bico desse cone vai estar aqui na origem do sistema cartesiano de coordenadas. Está aqui, então, o seu cone. O ângulo de abertura desse cone é alfa. E digamos que, nesse instante, a partícula esteja aqui. Não quer dizer que ela está na borda do cone, não, porque pode ser que o cone, inclusive, seja mais alto. Mas digamos que, nesse instante, ela está aqui. Nessa posição. E ela vai se movimentar sempre em cima da superfície do cone. Ela vai descrever uma espiral até chegar aqui embaixo. O vínculo, então, vai cumprir para você essa exigência. O vínculo que você encontrar entre essas coordenadas vai mostrar para você que condição que você precisa satisfazer para que a partícula sempre esteja presa na parede interna do seu cone. Tá certo? Provavelmente, esse problema vai ser mais bem adequado em coordenadas cilíndricas, pelo tipo de movimento que a partícula vai possuir. Vai ser um movimento espiralado, né? O raio não vai ser constante, mas ainda assim parece que o adequado vai ser tratar esse problema em coordenadas cilíndricas. Tá certo? Tentem construir esse problema para a gente para segunda-feira, por favor. Beleza? Em razão do horário, eu não vou avançar mais hoje, não. Já tá bom demais. Tá joia? Segunda-feira, 5 horas, a gente continua. Edson, Pois não, Gabriela? eu posso te fazer umas perguntas? Pode.
A nossa prova é semana que vem mesmo? Assim, eu acho que é semana que vem. Eu acho que é na outra semana, não é não? Nossa, eu perdi a noção do tempo. Eu acho que é na, na outra é na semana. outra semana ainda. Eu acho que é dia 28, se não me engano. Acho que é um trem assim. É 30, na outra quarta. É na outra semana. Tá. Não, achei que já era essa semana. Deixa eu te perguntar, se a gente refizer os seus exercícios e estudar com base neles, a gente consegue, né, desenvolver a prova, não consegue? Em tese, consegue sim. Os exercícios são. Os problemas de provas que eu monto, em geral, são do nível das coisas que eu proponho para vocês resolverem nas listas. Eu devo até. Não sei se eu consigo fazer isso hoje, não, gente, sinceramente. Mas talvez amanhã, provavelmente, eu devo colocar alguns problemas para vocês lá no portal, exatamente para servir como um guia para vocês de algumas coisas. Mas, não, era mais isso, é porque por causa dos meus horários meio atrapalhados, não tem jeito de eu seguir direitinho a aula, né? Tá. Inclusive, no horário certo. Mas inclusive eu não tive tempo e eu acabei esquecendo, mas eu vou gerar o PDF da aula de quarta-feira para mandar para vocês também, até para atender você também, tá joia? A de hoje também eu gero o PDF e mando para você. Tá bem, muito obrigada. Nada, dispõe. Vitor, pode falar, cara. Não, professor, minha dúvida também professor. é isso, em relação à prova e tal, tá tranquilo aqui. Beleza. Amanda. A respeito da duração da prova, você já marcou o tempo? Se pode ser de um dia para o outro, para entregar? Podia aumentar um pouquinho o prazinho, não, professor, para poder ajudar? Não, Amanda, a proposta da prova não é ser feita em, digamos, 2 horas e meia, não. Eu estou pensando em colocar um tempo de prova mais ou menos umas 6 horas. Entendeu? Você teria em torno de 6 horas para poder fazer a prova. Mas dependendo da proposta da prova, pode ser que eu coloque mais. Vai realmente depender. Entendeu? O professor, desculpa eu interromper o senhor de novo. Pode Com falar. relação a isso, é porque, assim, é claro que a gente sabe que se fosse num período, né, presencial, a gente teria que fazer no horário estipulado. Mas é porque eu fico com medo, às vezes, de questão igual, assim, acabar a luz, internet, falhar e ter que entregar a prova e dar algum problema e não sabe, assim, aí ficar meio nem acontecer algo que fique difícil de enviar a prova, mas porque, por exemplo, semestre passado, uma árvore caiu aqui na fiação da minha casa, a gente ficou um dia inteiro sem internet. Não tem problema colocar um tempo maior também, não. Isso aí é tranquilo. A gente vê isso aí. Podem ficar sossegados com relação a isso. Obrigada. Eu quero que vocês estudem. Eu não quero colocar a faca no pescoço de ninguém, não. Tá certo? Mas eu quero e eu preciso que vocês estudem, que vocês aprenderem essa disciplina direitinho, assim como as outras dos outros professores. Fazer ou não fazer prova digamos, para quem já está em um mestrado em física, isso é o de menos. Não saber física que é o problema. Esse é o principal problema no final das contas. Então comecem a se preparar, estudem direitinho, que da minha parte vocês vão ter colaboração. Se não estudarem, eu passo a faca em todo mundo, aí vocês podem ter certeza. Tá certo, professor, muito obrigada. Tá, já deixa mais tranquilo. O professor tinha te enviado uma mensagem, não sei se você viu. Aquele exercício. Você viu? Eu estava muito mal, por isso que eu perdi, viu? Não vi a data. Você fica tranquila que eu vou reabrir de novo. Eu não tive, foi uma corrida danada, eu não tive tempo de responder você. Não foi pouco caso, não. Foi falta de tempo mesmo. Tá bom, é porque eu tomei a vacina e de um dia pro outro eu tive reação demais. Tá, tudo bem. Tá? Muito obrigada, viu? Então tá bom. Gente, encerrando por hoje, então. Boa noite, então, para vocês. Bom final de semana, viu? Boa noite. Tchau. Até mais. Um abraço para todos. Até mais. Bom final de semana. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau. Ô, Edson, não sei se você estiver cansado aí, se tiver um tempinho para poder tirar umas dúvidas, mas se estiver cansado, beleza. Pode